Os Sonhos na Casa da Bruxa, 1933, por H.P. Lovecraft. Se os sonhos causaram a febre, ou se foi a febre que trouxe os sonhos, Walter Gilman não sabia. Por trás de tudo, escondia-se o horror meditativo e pútrido da antiga cidade e do sótão, de frontão bolorento e profano, onde ele escrevia, estudava e se debatia com cifras e fórmulas quando não se revirava na estreita cama de ferro. Seus ouvidos tornaram-se sensíveis a um grau sobrenatural e intolerável, e ele havia há muito parado o relógio barato da lareira, cujo tic-tac passara a soar-lhe como o ribombar de uma artilharia. À noite, o sutil estremecimento da cidade negra lá fora, o andar sinistro dos ratos pelas divisórias carunchosas e o ranger dos madeirames ocultos naquela casa secular bastavam para dar-lhe a sensação de um pandemônio estridente. A escuridão sempre fervilhava de sons inexplicáveis, e ainda assim, por vezes ele tremia de medo que tais ruídos cessassem, permitindo-lhe escutar certos outros mais tênues que suspeitava estarem ocultos por trás daqueles. Encontrava-se na imutável cidade de Arkham, assombrada por lendas, com seus telhados em mansarda que se curvavam e pendiam sobre sótãos, onde bruxas se ocultaram dos soldados do rei nos tempos sômbrios da antiga província. E não havia local mais impregnado de memórias macabras do que o quarto sob o frontão onde ele residia, pois fora naquela casa e naquele cômodo que também vivera a velha Kezia Mason, cuja fuga do cárcere de Salem jamais foi explicada por ninguém. Isso ocorrera em 1692. O carcereiro enlouquecera e balbuciava sobre uma coisa pequena, peluda, de presas brancas, que fugira da cela de Kezia. E nem mesmo Cotton Mather conseguiu explicar as curvas e ângulos rabiscados nas pedras cinzentas da parede com algum fluido vermelho e pegajoso. Talvez Gilman não devesse ter estudado tanto. Cálculo não euclidiano e física quântica bastam para esgotar qualquer cérebro. E quando se mistura isso ao folclore, tentando traçar um estranho pano de fundo de realidade multidimensional por trás das sugestões macabras dos contos góticos e dos sussurros insanos à beira da lareira, dificilmente se pode esperar estar livre de tensão mental. Gilman era natural de Haverhill, mas foi apenas após ingressar na faculdade, em Arkham, que começou a relacionar a matemática com as lendas fantásticas da magia ancestral. Algo no ar daquela vetusta cidade atuava obscuramente sobre sua imaginação. Os professores da Miskatonic o haviam instado a abrandar o ritmo, reduzindo voluntariamente sua carga de disciplinas em diversos pontos. Além disso, proibiram-no de consultar os livros antigos e duvidosos sobre segredos proibidos, trancados a 7 chaves num cofre da biblioteca universitária. Mas todas essas precauções vieram tarde demais. De modo que Gilman já possuía terríveis indícios retirados do temido Necronomicon, de Abdul al-Hazred, do fragmentário livro de Aibon e do suprimido Unaussprechlichen Kulten, de von Jungst, os quais passou a correlacionar com suas fórmulas abstratas acerca das propriedades do espaço e da interligação entre dimensões conhecidas e desconhecidas. Ele sabia que seu quarto se situava na antiga Casa das Bruxas, e, de fato, foi por isso que o escolhera. Havia muito nos registros do condado de Essex sobre o julgamento de Kezia Mason, e o que ela confessara sob pressão ao tribunal de Oyer and Terminer fascinara Gilman além de toda razão. Ela contara ao juiz Hathorne sobre linhas e curvas capazes de indicar direções que atravessavam as paredes do espaço, até outros espaços além, e dera a entender que tais linhas e curvas eram utilizadas com frequência em certas reuniões noturnas no Vale Escuro da Pedra Branca, além da Colina do Prado e na Ilha Desabitada, no Rio. Falara também sobre o Homem Negro, sobre seu juramento e sobre seu novo nome secreto, Nahab. Em seguida, desenhara aqueles símbolos nas paredes de sua cela e desaparecera. Gilman acreditava em coisas estranhas acerca de Kezia e sentira um calafrio peculiar ao descobrir que sua morada ainda permanecia de pé, após mais de 235 anos. Ao escutar os sussurros abafados de Arkham sobre a presença persistente de Kezia naquela casa antiga e nas ruas estreitas sobre as marcas irregulares de dentes humanos deixadas em certos adormecidos naquela e em outras casas, sobre os choros infantis ouvidos nas proximidades da véspera de maio e do dia de Todos os Santos, sobre o fedor frequentemente notado no sótão da velha casa logo após essas estações temidas.
e sobre a pequena criatura peluda, de dentes afiados, que assombrava a estrutura apodrecida e a cidade, roçando-se curiosamente nas pessoas durante as horas negras que precedem o amanhecer. Resolveu viver ali a qualquer custo. Um quarto era fácil de conseguir, pois a casa era impopular, difícil de alugar e há tempos transformada em hospedaria barata. Gilman não saberia dizer o que esperava encontrar ali, mas sabia que queria estar no edifício onde, por alguma circunstância, uma mulher medíocre do século XVII adquirira de súbito um vislumbre sobre profundezas matemáticas. Talvez além das mais ousadas explorações modernas de Planck, Heisenberg, Einstein e de Sitter. Estudava as paredes de madeira e estuque, em busca de vestígios de desenhos crípticos em todo ponto acessível onde o papel de parede houvesse descascado. E em menos de uma semana conseguiu o quarto oriental do sótão, onde se dizia que Kezia realizava seus sortilégios. Estava vago desde o princípio, pois jamais alguém suportara ali por muito tempo. Mas o senhorio polonês tornara-se cauteloso quanto a alugá-lo. Contudo, nada de extraordinário aconteceu com Gilman até por volta da época da febre. Nenhuma Kezia espectral cruzava os corredores e cômodos sômbrios. Nenhuma pequena criatura peluda rastejava até seu lúgubre ermo para roçar-se nele. E nenhuma inscrição das invocações da bruxa recompensava sua constante busca. Às vezes ele saía para passeios por entre os emaranhados sombreados de vielas empoeiradas e não pavimentadas, onde casas pardacentas, de idade incerta, se inclinavam, vacilavam e zombavam com seus vitrais estreitos de pequenas vidraças. Sabia que coisas estranhas haviam acontecido ali, e havia uma sugestão tênue por trás da superfície de que tudo daquele passado monstruoso talvez não houvesse, ao menos nos becos mais escuros, estreitos e intricadamente tortuosos, perecido por completo. Também remou 2 vezes até a mal afamada ilha no rio, e fez um esboço dos ângulos singulares formados pelas fileiras cobertas de musgo de pedras cinzentas erguidas, cuja origem era tão obscura quanto imemorial. O quarto de Gilman era espaçoso, mas de forma estranhamente irregular. A parede norte inclinava-se perceptivelmente para dentro, da extremidade externa até a interna, enquanto o teto baixo declinava suavemente na mesma direção. À parte um óbvio buraco de rato e os sinais de outros obstruídos, não havia acesso. Nem qualquer indício de acesso anterior ao espaço que devia existir entre a parede inclinada e a parede externa reta do lado norte da casa. Embora se notasse do exterior o local onde uma janela fora vedada há tempos remotíssimos. O desvão acima do teto, que devia possuir um piso inclinado, também era inacessível. Quando Gilman subiu por uma escada até o nível empoeirado por teias de aranha, acima do restante do sótão, encontrou vestígios de uma antiga abertura, agora fortemente coberta com velhas tábuas e selada com robustos cavilhas de madeira, típicos da carpintaria colonial. Nenhuma súplica, no entanto, foi capaz de persuadir o senhorio taciturno a permitir-lhe investigar qualquer um daqueles 2 espaços encerrados. Com o passar do tempo, sua obsessão pela parede e teto inclinados aumentava, pois começava a discernir nos ângulos estranhos um significado matemático que lhe parecia oferecer vagas pistas quanto à sua finalidade. A velha Kezia, refletia ele, talvez tivesse ótimos motivos para viver num aposento de ângulos tão peculiares, pois não seria através de certos ângulos que ela dizia ter saído dos limites do mundo espacial que conhecemos. Seu interesse, aos poucos, se desviou dos vazios insondáveis além das superfícies inclinadas, pois agora parecia que o propósito dessas superfícies dizia respeito ao lado em que ele já se encontrava. O toque de febre cerebral e os sonhos começaram no início de fevereiro. Já fazia algum tempo, ao que parecia, que os ângulos curiosos do quarto de Gilman vinham exercendo sobre ele um efeito estranho, quase hipnótico. E à medida que o inverno desolado avançava, via-se cada vez mais absorto a fitar o canto onde o teto descendente se encontrava com a parede inclinada para dentro. Nessa época, sua incapacidade de se concentrar nos estudos formais o preocupava bastante. Suas apreensões com os exames do meio do ano eram extremamente agudas. Mas o sentido auditivo exacerbado não era menos incômodo. A vida tornara-se uma cacofonia insistente e quase insuportável. E havia aquela constante e aterradora impressão de outros sons, talvez oriundos de regiões além da vida, tremeluzindo no limiar da audibilidade. No que tocava aos ruídos concretos, os ratos nas antigas divisórias eram os piores.
Às vezes o arranhar deles parecia não apenas furtivo, mas deliberado. Quando vinham de além da parede norte inclinada, misturavam-se a uma espécie de chocalhar seco. E, quando provinham do desvão selado há um século, acima do teto declinado. Gilman sempre se retesava como quem espera alguma criatura horrenda que apenas aguarda o momento certo para descer e tragá-lo por completo. Os sonhos estavam além de qualquer noção de sanidade. E Gilman sentia que deviam ser resultado conjunto de seus estudos em matemática e folclore. Pensara demais sobre as regiões vagas, que suas fórmulas lhe diziam existir além das 3 dimensões conhecidas. E sobre a possibilidade de que a velha Kezia Masson, guiada por alguma influência além de toda conjectura, houvesse realmente encontrado a porta para tais regiões. Os registros amarelados do condado, contendo seu testemunho e o de seus acusadores, eram infernalmente sugestivos de coisas além da experiência humana. E as descrições do pequeno ser peludo e ágil que lhe servia de familiar eram dolorosamente realistas, apesar de seus detalhes inacreditáveis. Aquela criatura, não maior que um rato de bom tamanho e que os habitantes da cidade chamavam estranhamente de Brown Jenkin, parecia ser fruto de um notável caso de delírio coletivo por simpatia. Pois, em 1692, nada menos que 11 pessoas haviam testemunhado sua aparição. E havia rumores recentes também, com um desconcertante e perturbador grau de concordância. As testemunhas diziam que possuía pelos longos e corpo de rato, mas que seu rosto barbudo de dentes pontiagudos era malignamente humano, enquanto as patas se assemelhavam a minúsculas mãos humanas. Levava mensagens entre a velha Kezia e o diabo, e era nutrido com o sangue da bruxa, o qual sugava como um vampiro. Sua voz era uma espécie de risadinha repulsiva, e dizia-se que falava todas as línguas. De todas as bizarras monstruosidades presentes nos sonhos de Gilman, nenhuma lhe causava maior pânico e náusea do que esse híbrido blasfemo e diminuto, cuja imagem lhe cruzava a visão numa forma 1000 vezes mais odiosa do que qualquer coisa que sua mente desperta houvesse deduzido dos registros antigos ou dos sussurros modernos. Os sonhos de Gilman consistiam em grande parte de mergulhos por abismos sem fim, de crepúsculo inexplicavelmente colorido e sons caoticamente desordenados. Abismos cujas propriedades materiais e gravitacionais e cuja relação com sua própria existência ele era incapaz até de começar a compreender. Não caminhava, nem escalava, voava ou nadava, rastejava ou se esgueirava, e ainda assim experimentava sempre uma forma de movimento, em parte voluntária, em parte involuntária. Sobre sua própria condição, não podia formar juízo algum, pois a visão de seus braços, pernas e torso parecia estar sempre cortada por algum estranho distúrbio de perspectiva. Mas sentia que sua constituição física e suas faculdades haviam sido de algum modo maravilhosamente transmutadas e projetadas obliquamente, embora não sem certo grotesco parentesco com suas proporções e propriedades normais. Os abismos estavam longe de ser vazios, sendo povoados por massas de substâncias de tonalidades alienígenas e ângulos indescritíveis, algumas das quais pareciam orgânicas, enquanto outras aparentavam ser inorgânicas. Algumas entre as orgânicas evocavam vagas memórias nas profundezas de sua mente, embora ele não conseguisse formar ideia consciente do que zombeteiramente recordavam, ou sugeriam. Nos sonhos posteriores, começou a distinguir categorias separadas, nas quais os objetos orgânicos pareciam estar divididos, categorias que envolviam em cada caso um padrão radicalmente distinto de conduta e motivação fundamental. Dentre essas categorias, uma lhe parecia incluir objetos cujos movimentos eram ligeiramente menos ilógicos e irrelevantes que os dos demais grupos. Todos os objetos, tanto os orgânicos quanto os inorgânicos, estavam totalmente além de qualquer descrição, ou mesmo compreensão. Às vezes, Gilman comparava as massas inorgânicas a prismas, labirintos, aglomerados de cubos e planos e edifícios ciclópicos. Já os entes orgânicos lhe evocavam ora grupos de bolhas, ora polvos, centopeias, ídolos hindus vivos, ou arabescos intricados, despertos para uma espécie de animação ofídica. Tudo o que via era inexprimivelmente ameaçador e horrendo. E sempre que uma das entidades orgânicas parecia, por seus movimentos, perceber sua presença, era tomado de um pavor atroz e absoluto, que geralmente o fazia despertar num sobressalto.
Quanto ao modo como tais seres se moviam, não podia dizer mais do que poderia descrever como ele próprio se movia. Com o tempo, observou um mistério adicional. A tendência de certas entidades surgirem de súbito no espaço vazio, ou desaparecerem por completo com a mesma súbita rapidez. A confusão uivante e rugidora de sons que permeava os abismos. Era impossível de analisar quanto à altura, timbre ou ritmo. Mas parecia estar em sincronia com alterações visuais vagas, em todos os objetos indefinidos, tanto orgânicos quanto inorgânicos. Gilman sentia um temor constante de que tal cacofonia atingisse, durante uma de suas obscuras e implacavelmente inevitáveis flutuações, um grau insuportável de intensidade. Mas não era nesses redemoinhos de completa estranheza que via Brown Jenkin. Aquele pequeno horror hediondo era reservado para certos sonhos mais leves e agudos, que o assaltavam justamente antes de mergulhar nos abismos mais profundos do sono. Estaria deitado no escuro, lutando contra o torpor, quando um tênue brilho lânguido parecia tremular ao redor do aposento secular, revelando, sob uma névoa violácea, a convergência dos planos angulares que se haviam apoderado de seu cérebro, de forma tão insidiosa. O horror surgia então, saltando do buraco de rato no canto, e vinha trotando em sua direção pelo piso afundado de largas tábuas com maligna expectativa, em seu diminuto rosto humano e barbudo. Mas, felizmente, o sonho sempre se dissipava, antes que a criatura se aproximasse o bastante para roçar-se nele. Tinha dentes caninos terrivelmente longos e afiados. Gilman tentava tapar o buraco todos os dias, mas a cada noite os verdadeiros inquilinos das divisórias roíam a obstrução, fosse ela qual fosse. Certa vez, conseguiu que o senhorio pregasse uma chapa de folha de Flandres sobre a abertura, mas na noite seguinte, os ratos roeram um novo orifício, no processo do qual empurraram ou arrastaram para dentro do aposento um curioso fragmento de osso. Gilman não comunicou sua febre ao médico, pois sabia que não poderia realizar os exames se fosse mandado à enfermaria da faculdade, justo quando cada momento lhe era precioso para os estudos de emergência. Ainda assim, reprovou em cálculo D e psicologia geral avançada, embora não sem esperança de recuperar o terreno perdido antes do fim do período. Foi em março que um novo elemento passou a compor seus sonhos mais leves e preliminares. E a forma onírica de Brown Jenkin começou a ser acompanhada por uma mancha nebulosa que se tornava gradualmente mais semelhante à figura de uma velha encurvada. Essa adição o perturbava mais do que podia explicar. Mas, por fim, concluiu que se tratava de uma anciã que, por 2 vezes, realmente encontrara nas enredadas ruelas sômbrias junto aos cais abandonados. Nessas ocasiões, o olhar maligno, sardônico e aparentemente sem motivo da megera quase o fizera estremecer, especialmente da primeira vez, quando um rato avantajado atravessara correndo a boca sombreada de um beco vizinho, levando-o a pensar de modo irracional em Brown Jenkin. Agora, refletia ele, tais temores nervosos vinham sendo refletidos nos seus sonhos desordenados, que a influência da velha casa era malsã, ele não podia negar. Mas os resquícios de seu antigo fascínio mórbido ainda o mantinham ali. Argumentava que apenas a febre era responsável por suas fantasias noturnas e que assim que a febre cessasse, estaria livre das visões monstruosas. Tais visões, contudo, eram de uma vividez e verossimilhança abomináveis. E, sempre que despertava, conservava a vaga sensação de ter experimentado muito mais do que conseguia se recordar. Estava horrivelmente certo de que, em sonhos dos quais não guardava lembrança, conversara tanto com Brown Jenkin quanto com a velha mulher, e que ambos o instavam a ir com eles a algum lugar, a fim de encontrar uma terceira entidade de poder superior. Ao fim de março, começou a apresentar progresso em matemática, embora os demais estudos lhe causassem crescente dificuldade. Passava a desenvolver uma intuição especial para resolver equações riemannianas, chegando a surpreender o professor Upham com sua compreensão de problemas envolvendo a 4ª dimensão e outros tópicos que haviam derrotado o restante da turma. Numa tarde, discutiu-se a possibilidade de curvaturas anômalas no espaço e de pontos teóricos de acesso ou mesmo de contato entre nosso setor do cosmos e diversas outras regiões, tão distantes quanto as estrelas mais longínquas ou os próprios abismos transgalácticos, ou mesmo tão fabulosamente remotos quanto as unidades cósmicas apenas concebíveis de forma especulativa
para além de todo o contínuo espaço-tempo einsteiniano. O modo como Gilman abordou o tema encheu a todos de admiração. Embora algumas de suas ilustrações hipotéticas tenham contribuído para reforçar os sempre abundantes boatos a respeito de sua excentricidade nervosa e solitária. O que fez os colegas sacudirem a cabeça foi sua teoria, séria e ponderada, de que um homem poderia, desde que possuísse um conhecimento matemático, além de qualquer possibilidade de aquisição humana, transpor deliberadamente o espaço terrestre para alcançar qualquer outro corpo celeste, que estivesse situado num dos infinitos pontos específicos do padrão cósmico. Tal transição, dizia ele, exigiria apenas 2 estágios. Primeiro, uma passagem para fora da esfera tridimensional que conhecemos. Depois, uma nova entrada nessa mesma esfera, mas em outro ponto. Talvez um ponto de distância infinita. Seria concebível em muitos casos que isso se realizasse sem perda da vida. Qualquer ser de qualquer parte do espaço tridimensional provavelmente poderia sobreviver na 4ª dimensão. E sua sobrevivência no 2º estágio dependeria da porção alienígena do espaço tridimensional escolhida para o reingresso. Habitantes de certos planetas talvez pudessem viver em outros, mesmo que estes pertencessem a outras galáxias, ou até a fases dimensionais análogas de outros contínuos espaço-temporais, embora naturalmente devesse haver vasto número de corpos ou zonas mutuamente inabitáveis. Por mais que estivessem matematicamente justapostos. Era igualmente possível, afirmava Gilman, que os habitantes de um dado plano dimensional pudessem sobreviver à entrada em muitos reinos desconhecidos e incompreensíveis, de dimensões adicionais ou indefinidamente multiplicadas, quer dentro, quer fora do contínuo espaço-tempo considerado, e que o contrário também fosse verdadeiro. Isso era matéria de especulação. Ainda assim, podia-se considerar com razoável segurança que o tipo de mutação envolvido na transição de um plano dimensional a outro superior não destruiria a integridade biológica, conforme a entendemos. Gilman não conseguia ser muito claro quanto às razões dessa última suposição, mas sua obscuridade nesse ponto era mais do que compensada pela clareza com que abordava outras questões complexas. O professor Upham, especialmente, apreciava sua demonstração da afinidade entre a matemática superior e certas fases do saber mágico transmitido ao longo das eras, desde uma antiguidade inefável, humana ou pré-humana, cujo conhecimento do cosmos e de suas leis era maior que o nosso. Por volta do 1º de abril, Gilman começou a se inquietar consideravelmente com o fato de sua febre persistente não dar sinais de arrefecer. Também lhe causavam incômodo certos comentários feitos por seus colegas de pensão sobre seus episódios de sonambulismo. Diziam que ele, por vezes, não estava em sua cama, e que o rangido do assoalho em determinados horários noturnos fora notado pelo homem que ocupava o quarto abaixo do seu. Esse indivíduo mencionara ter ouvido o passo de pés calçados durante a noite. Mas Gilman estava certo de que aquilo devia ser engano, pois seus sapatos, assim como todas as demais peças de roupa, encontravam-se sempre exatamente no mesmo lugar pela manhã. Qualquer pessoa poderia desenvolver ilusões auditivas nesse casarão doentio, pois o próprio Gilman, mesmo à luz do dia, já se convencia de que sons diversos dos arranhões de ratos provinham do negror, que se escondia além da parede inclinada e acima do teto oblíquo. Seus ouvidos, patologicamente sensíveis, passaram a aguçar-se em busca de passos tênues, no desvão imemorialmente selado acima do sótão. E por vezes a ilusão de tais sons era angustiantemente realista. Entretanto, ele sabia que de fato se tornara um sonâmbulo, pois em 2 ocasiões seu quarto fora encontrado vazio à noite, com todas as suas roupas no lugar. Quem lhe assegurava isso era Frank Elwood, o único colega de faculdade cuja pobreza o forçava a residir naquela casa sórdida e impopular. Elwood estivera estudando de madrugada e subira para pedir ajuda com uma equação diferencial, mas encontrara o quarto de Gilman deserto. Fora talvez algo presunçoso de sua parte abrir a porta destrancada após suas batidas não obterem resposta, mas precisava muito da ajuda e pensara que seu anfitrião não se importaria com um leve sacolejo para despertá-lo. Em nenhuma das 2 vezes, porém, Gilman estava lá. E, ao ser informado do ocorrido, passou a se perguntar por onde estaria vagando, descalço e vestido apenas com suas roupas de dormir. Decidiu que investigaria a questão, caso os relatos sobre seu sonambulismo continuassem,
e cogitou espalhar farinha no chão do corredor para ver aonde seus passos o levavam. A porta era a única saída possível, pois não havia apoio algum do lado de fora da estreita janela. Com o avanço de abril, os ouvidos febris de Gilman passaram a se incomodar, com as preces gemebundas de um supersticioso tecelão chamado Joe Mazurevich, que ocupava um cômodo no andar térreo. Mazurevich contava longas e desconexas histórias sobre o fantasma da velha Kezia e a coisa peluda de presas aguçadas que farejava a pele. E dizia que em certos momentos era tão assombrado que apenas seu crucifixo de prata, dado especialmente para esse fim pelo padre Iwanicki da igreja de São Stanislau, lhe trazia alívio. Agora rezava, porque o sabá das bruxas se aproximava. A véspera de maio era a noite de Walpurgis, quando os males mais negros do inferno vagavam pela terra e todos os escravos de Satã se reuniam para ritos e atos inomináveis. Era sempre uma época muito ruim em Arkham, mesmo que os cidadãos distintos da Avenida Miskatonic e das ruas High e Saltonstall fingissem nada saber a respeito. Coisas ruins aconteceriam, e uma ou duas crianças provavelmente desapareceriam. Joe sabia dessas coisas, pois sua avó, lá na terra natal, ouvira tais histórias da avó dela. Era prudente rezar e contar os terços nessa época do ano. Havia 3 meses que Kezia e Brown Jenkins não apareciam no quarto de Joe, nem no de Paul Choinsky, nem em parte alguma. E não era bom sinal quando eles se mantinham afastados assim. Certamente estavam tramando algo. No dia 16 do mês, Gilman passou por um consultório médico e surpreendeu-se ao constatar que sua temperatura não estava tão alta quanto temera. O médico o interrogou com severidade e aconselhou que procurasse um especialista em nervos. Ao refletir, Gilman sentiu-se aliviado por não ter consultado o inquisitivo médico da faculdade. O velho Waldron, que já restringira suas atividades antes, teria obrigado Gilman a repousar. Algo impossível, agora que se encontrava tão próximo de grandes resultados em suas equações. Estava, sem dúvida, às portas do universo conhecido e da 4ª dimensão. E quem poderia prever até onde mais poderia chegar? Mas, mesmo enquanto esses pensamentos lhe vinham à mente, Gilman se perguntava de onde provinha aquela estranha confiança. Será que toda essa perigosa sensação de iminência surgia das fórmulas nos papéis que ele preenchia dia após dia? Os passos suaves, furtivos, imaginários no desvão selado acima de seu quarto eram perturbadores. E agora havia também uma sensação crescente de que algo ou alguém estava constantemente tentando persuadi-lo a cometer alguma terrível ação que ele de modo algum poderia realizar. E quanto ao sonambulismo, para onde ia ele às vezes durante a noite? E o que era aquela tênue sugestão de som que de tempos em tempos parecia gotejar por entre a louca confusão dos sons reconhecíveis, mesmo à plena luz do dia e em total estado de vigília? Seu ritmo não correspondia a nada deste mundo, a menos que talvez se assemelhasse à cadência de 1 ou 2 cânticos inomináveis de sabá. E, por vezes, ele temia que estivesse relacionado a certos atributos dos vagos uivos, ou rugidos, que ecoavam naqueles abismos oníricos completamente alheios à realidade. Os sonhos, por sua vez, tornavam-se atrozes. Na fase mais leve, mais preliminar, a velha mulher maligna surgia agora com uma nitidez demoníaca. E Gilman sabia que era a mesma que o apavorara nos cortiços. Suas costas curvadas, o nariz longo e o queixo mirrado eram inconfundíveis. E suas vestes marrons, informes e puídas eram idênticas às que ele lembrava. A expressão em seu rosto era de hedionda malevolência e júbilo perverso. E ao despertar, Gilman ainda recordava uma voz roufenha que persuadia e ameaçava. Ela dizia que ele devia encontrar o Homem Negro e acompanhá-los todos até o trono de Azathoth, no centro do caos final. Isso era o que ela dizia. Ele devia assinar com seu próprio sangue o livro de Azathoth e assumir um novo nome secreto, agora que suas investigações independentes haviam ido tão longe. O que o impedia de seguir com ela, com Brown Jenkins e com o outro até o trono do caos, onde flautas finas soavam em desatino, era o fato de ter visto o nome Azathoth no Necronomicon. E saber que se tratava de um mal primordial, indescritivelmente horrendo. A velha sempre surgia do ar rarefeito, perto do canto, onde a inclinação descendente encontrava a inclinação para dentro. Parecia cristalizar-se em um ponto mais próximo do teto que do chão. E a cada noite surgia um pouco mais perto, um pouco mais nítida, antes que o sonho se desviasse. Brown Jenkins
também surgia cada vez mais próximo ao fim, e suas presas amareladas e esbranquiçadas reluziam de maneira chocante naquela fosforescência violácea e antinatural. Seu riso agudo e repulsivo impregnava-se cada vez mais na mente de Gilman, que pela manhã ainda se lembrava de como a criatura pronunciara as palavras Azathoth e Nyarlathotep. Nos sonhos mais profundos, tudo era também mais distinto. E Gilman sentia que os abismos crepusculares ao seu redor pertenciam à quarta dimensão. As entidades orgânicas, cujos movimentos pareciam menos flagrantemente despropositados e sem sentido, eram, provavelmente, projeções de formas de vida oriundas de nosso próprio planeta, inclusive seres humanos. O que seriam as demais entidades em sua própria esfera dimensional ou esferas era algo que ele não ousava imaginar. Duas das formas que se moviam de maneira menos absurda, uma grande massa de bolhas iridescentes de formato ovalado e alongado e um poliedro bem menor, de cores desconhecidas, e ângulos de superfície em constante mutação, pareciam prestar atenção a ele. Seguiam-no ou flutuavam à frente, enquanto ele mudava de posição entre prismas titânicos, labirintos, aglomerados de cubos e planos e quase edifícios. E o tempo todo, o vago ulular e rugido tornava-se mais alto, como se prenunciasse um clímax monstruoso, de intensidade absolutamente insuportável. Na noite de 19 para 20 de abril, um novo acontecimento se deu. Gilman se movia, meio contra a vontade, pelos abismos crepusculares, tendo à frente a massa de bolhas e o pequeno poliedro flutuante. Quando então percebeu os ângulos peculiarmente regulares, formados pelas bordas de alguns agrupamentos prismáticos gigantescos ao redor. Um segundo depois, estava fora do abismo, e se via, trêmulo, de pé numa encosta rochosa, banhada por uma luz verde intensa e difusa. Estava descalço e trajava apenas suas roupas de dormir. E ao tentar andar, descobriu que mal conseguia erguer os pés. Uma névoa espiral lenta encobria tudo, exceto o terreno inclinado mais próximo, e ele estremeceu, só de pensar nos sons que poderiam emergir daquela bruma. Então ele viu Uras arrastando-se penosamente em sua direção, a velha e a pequena criatura peluda. A megera esforçou-se para se erguer até os joelhos e conseguiu cruzar os braços de uma maneira singular, enquanto Brown Jenkin apontava numa certa direção com uma pata anterior horrivelmente antropóide, que ergueu com visível dificuldade. Impelido por um impulso que não lhe era próprio, Gilman arrastou-se adiante, seguindo um percurso ditado pelo ângulo dos braços da velha e pela direção da pata da pequena monstruosidade. E antes de dar 3 passos trôpegos, estava de volta aos abismos crepusculares. Formas geométricas fervilhavam ao seu redor, e ele caía, tonto e interminavelmente. Por fim, despertou em sua cama, no sótão, de ângulos insanos, daquela vetusta e estranha casa. Naquela manhã, Gilman não estava bom para absolutamente nada, e faltou a todas as aulas. Alguma atração desconhecida parecia puxar seus olhos para uma direção aparentemente irrelevante, pois não conseguia evitar encarar um certo ponto vazio no chão. À medida que o dia avançava, o foco de seus olhos, embora vazios, mudava de posição, e ao meio-dia ele conseguiu vencer o impulso de encarar o nada. Por volta das 2 horas, saiu para almoçar. E ao percorrer as ruelas estreitas da cidade, percebeu que sempre acabava se voltando para o sudeste. Apenas com esforço conseguiu parar numa lanchonete na Church Street. E após a refeição, sentia a atração desconhecida ainda mais intensamente. Precisaria consultar um especialista em nervos, afinal, talvez houvesse alguma ligação com seu sonambulismo. Mas por ora poderia ao menos tentar romper por si mesmo o encantamento mórbido. Sem dúvida, ainda conseguiria andar na direção oposta àquela atração. Assim, com grande resolução, forçou-se a caminhar contra ela, arrastando-se deliberadamente para o norte, ao longo da Garrison Street. Quando chegou à ponte sobre o Miskatonic, suava em bicas, e precisou agarrar-se ao corrimão de ferro enquanto fitava a montante, a ilha mal afamada, cujas linhas regulares de antigos menires permaneciam em silencioso torpor, sob a luz da tarde. Então, estremeceu, pois havia uma figura viva, claramente visível naquela ilha desolada. E um segundo olhar bastou para reconhecer com certeza a estranha velha cuja aparência sinistra se infiltrara de forma tão desastrosa em seus sonhos. A grama alta ao redor dela também se movia como se alguma outra criatura viva rastejasse rente ao solo. Quando a velha começou a se voltar em sua direção,
ele fugiu precipitadamente da ponte, buscando refúgio no labirinto de becos do cais da cidade. Por mais distante que estivesse a ilha, Gilman sentia que um mal monstruoso e invencível poderia emanar daquele olhar sardônico da figura encurvada, vestida de marrom. A atração para o sudeste ainda o dominava, e somente com um esforço tremendo, Gilman conseguiu arrastar-se de volta à velha casa e subir as escadas trôpegas. Durante horas, ficou sentado em silêncio e sem rumo, com os olhos lentamente se desviando para o oeste. Por volta das 6 horas, seus ouvidos aguçados captaram as preces lamuriosas de Joe Mazurevich 2 andares abaixo, e em desespero, Gilman agarrou o chapéu e saiu pelas ruas douradas do pôr do sol, permitindo que a atração, agora apontando diretamente para o sul, o conduzisse para onde quisesse. Uma hora depois, a escuridão o encontrou, nos campos abertos além do Hangman's Brook, com as estrelas tênues da primavera cintilando à frente. O impulso de caminhar ia gradualmente se transmutando no impulso de saltar, mística e cegamente no espaço. E de repente, ele compreendeu de onde vinha a origem daquela força. Que o atraía estava no céu. Um ponto definido entre as estrelas o reclamava, chamava-o. Aparentemente era uma posição algures entre as constelações da Hidra e do Argo Navis. E Gilman sabia que vinha sendo impelido para aquele ponto desde que despertara pouco depois da aurora. Pela manhã, esse ponto estava sob seus pés. A tarde erguia-se no sudeste e agora, por volta do início da noite, estava ao sul, rumando para o oeste. Qual seria o significado daquela novidade? Estaria enlouquecendo? Quanto tempo duraria? Mais uma vez reunindo suas forças, Gilman se virou e arrastou-se de volta para a sinistra casa ancestral. Mazurevich o aguardava à porta e parecia, ao mesmo tempo, ansioso e relutante em sussurrar-lhe mais um fragmento de superstição. Tratava-se da luz de bruxa. Joey havia saído para celebrar na noite anterior. Era o dia dos patriotas em Massachusetts e voltara para casa, depois da meia-noite. Olhando de fora para o casarão, pensou, a princípio, que a janela do quarto de Gilman estivesse escura. Mas então, viu um tênue brilho violáceo em seu interior. Queria alertar o cavalheiro sobre esse brilho, pois todos em Arkham sabiam que era a luz de bruxa de Kezia, a qual surgia próxima a Brown Jenkin e ao espectro da própria velha. Nunca mencionara isso antes, mas agora precisava contar, pois aquilo significava que Kezia e seu familiar de dentes longos estavam assombrando o jovem cavalheiro. Às vezes ele, Palchoinsky e o senhorio Dombrowski achavam ver aquela luz escapando pelas frestas do sótão selado logo acima do quarto do jovem. Mas todos haviam concordado em não comentar a respeito. Contudo, seria melhor que o cavalheiro trocasse de quarto e que obtivesse um crucifixo de algum bom padre, como o padre Iwaniki. Enquanto o homem tagarelava, Gilman sentiu um pânico inominável apertar-lhe a garganta. Sabia que Joe devia estar meio bêbado ao voltar para casa na noite anterior. Mas aquela menção a uma luz violeta na janela do sótão tinha um significado aterrador. Era um fulgor lambente dessa natureza que sempre cintilava ao redor da velha e da pequena criatura peluda, naqueles sonhos mais nítidos e agudos que antecediam seu mergulho nos abismos desconhecidos. E a ideia de que uma segunda pessoa, desperta, pudesse ver tal luminância onírica era algo absolutamente inconcebível à razão. Ainda assim, de onde o sujeito teria tirado ideia tão estranha? Teria ele, em seu sono, falado, além de andar pela casa? Não. Joe dissera que não. Mas ele precisaria verificar isso. Talvez Frank Elwood pudesse dizer-lhe algo, embora relutasse em perguntar. Febre, sonhos delirantes, sonambulismo, ilusões auditivas, atração para um ponto no céu, e agora a suspeita de estar falando enquanto dormia. Precisava parar de estudar, procurar um especialista em nervos e tomar providências sérias. Ao subir ao segundo andar, deteve-se à porta de Elwood, mas percebeu que o outro jovem havia saído. Relutante, continuou subindo até seu quarto no sótão e sentou-se no escuro. Seu olhar ainda era puxado para o sudoeste, mas também se percebia atento a qualquer ruído vindo do sótão fechado acima. E meio que imaginando, uma luz violeta, maligna, infiltrando-se por uma fenda infinitesimal no teto baixo e inclinado. Naquela noite, enquanto Gilman dormia, a luz violeta irrompeu sobre ele com intensidade ampliada e a velha feiticeira. E a pequena criatura peluda, aproximando-se mais do que nunca, zombaram dele com guinchos inumanos e gestos demoníacos.
Sentiu alívio ao afundar novamente nos abismos crepusculares de rumor vago. Embora a perseguição, aquela aglomeração iridescente de bolhas e aquele pequeno poliedro caleidoscópico se mostrasse ameaçadora e irritante. Então, sobreveio a mudança. Vastos planos convergentes de uma substância escorregadia surgiram acima e abaixo dele, uma transição que culminou num lampejo de delírio e num clarão de luz alienígena e desconhecida, na qual amarelo, carmesim e anil se misturavam de forma louca e inextricável. Achava-se, semi-erguido, numa alta varanda fantástica e guarnecida de balaustradas, acima de uma selva sem fim, de picos inacreditáveis e exóticos. Planos equilibrados, cúpulas, minaretes, discos horizontais assentados sobre pináculos. E incontáveis formas ainda mais insólitas, algumas de pedra, outras de metal, que cintilavam esplendorosamente sob a mescla quase abrasadora de luzes do céu policromático. Ao erguer os olhos, viu 3 discos flamejantes e estupendos, cada qual de uma cor distinta e flutuando a diferentes alturas, acima de um horizonte curvo infinitamente distante, feito de baixas montanhas. Atrás de si, fileiras de terraços ainda mais altos se erguiam até onde a vista alcançava. A cidade abaixo estendia-se até os limites da visão, e ele esperava que nenhum som irrompesse dali. O pavimento, do qual se ergueu com facilidade, era feito de uma pedra veada e polida, impossível de identificar, com ladrilhos recortados em ângulos bizarros, que pareciam menos assimétricos que baseados numa simetria ultraterrena, cujas leis ele não podia compreender. A balaustrada era alta até o peito, delicada e fantasticamente trabalhada, e ao longo do corrimão havia, em intervalos regulares, pequenas figuras de desenho grotesco e execução primorosa. Elas, como toda a balaustrada, pareciam ser feitas de algum tipo de metal reluzente, de cor impossível de discernir, naquela confusão de fulgurações, e sua natureza desafiava toda e qualquer conjectura. Representavam uma espécie de objeto estriado, em forma de barril, com finos braços horizontais irradiando-se como raios a partir de um anel central, e com protuberâncias verticais, ou bulbos, projetando-se do topo e da base do barril. Cada um desses bulbos era o centro de um sistema de 5 braços longos, achatados, afilando-se triangularmente, e dispostos ao seu redor como braços de uma estrela do mar, quase horizontais, mas com uma leve curvatura para longe do barril central. A base do bulbo inferior estava fundida ao longo corrimão, por um ponto de contato tão delicado que várias figuras já haviam se quebrado e estavam ausentes. As figuras tinham cerca de 4,5 polegadas de altura, e os braços espinhosos lhes davam um diâmetro máximo de aproximadamente 2,5 polegadas. Quando Gilman se ergueu, sentiu os ladrilhos quentes sob os pés descalços. Estava completamente só, e seu primeiro gesto foi caminhar até a balaustrada e fitar tonto a cidade ciclópica, que se estendia a quase 2.000 pés abaixo. Enquanto escutava, julgou que uma confusão rítmica de tênues sons musicais, cobrindo ampla faixa tonal, subia das ruas estreitas abaixo, e desejou poder discernir os habitantes daquele lugar. A visão logo lhe causou vertigem, a ponto de quase desfalecer ao chão, não fosse por ter se agarrado instintivamente à balaustrada lustrosa. Sua mão direita pousou sobre uma das figuras salientes, e o toque pareceu estabilizá-lo ligeiramente. Foi demais, no entanto, para a delicadeza exótica da obra em metal. E a figura espinhosa partiu-se sob seu aperto. Ainda meio atônito, ele continuou a segurá-la, enquanto a outra mão se firmava num espaço vazio da superfície lisa do corrimão. Mas então, seus ouvidos hipersensíveis captaram algo atrás de si, e ele olhou de volta através do terraço plano. Aproximando-se suavemente, embora sem aparente furtividade, vinham 5 figuras, sendo 2 delas a sinistra velha e o pequeno animal peludo de presas. As outras 3 foram o que o lançou na inconsciência, pois eram entidades vivas com cerca de 8 pés de altura, moldadas exatamente como as imagens espinhosas da balaustrada, movendo-se por meio de um contorcido rastejar aracnídeo, com o conjunto inferior de braços estrelados. Gilman despertou em sua cama, encharcado de suor frio, e com uma sensação ardente no rosto, nas mãos e nos pés, saltou para o chão. E lavou-se e vestiu-se, com frenética pressa, como se precisasse sair da casa o quanto antes. Não sabia para onde queria ir, mas sentia que teria mais uma vez de sacrificar suas aulas,
A estranha atração em direção ao ponto no céu entre Hydra e Argo havia diminuído, mas outra, de força ainda maior, tomara seu lugar. Agora sentia que precisava ir para o norte, infinitamente para o norte. Temia atravessar a ponte, de onde se avistava a ilha desolada no Miskatonic. Por isso tomou a ponte da Avenida Peabody. Frequentemente tropeçava, pois seus olhos e ouvidos estavam fixos num ponto extremamente elevado do céu azul e vazio. Após cerca de 1 hora, conseguiu recobrar algum controle e viu que estava longe da cidade. Ao seu redor estendiam-se as desoladas planícies salgadas dos pântanos, enquanto a estreita estrada à frente conduzia a Innsmouth, aquela antiga e semi-abandonada cidade que os habitantes de Arkham evitavam com tanta curiosa relutância. Embora o chamado rumo ao norte não houvesse enfraquecido, ele o resistiu, como resistira ao outro impulso, e acabou descobrindo que podia quase equilibrar um com o outro. Cambaleando de volta à cidade e tomando um café num botequim de refrigerantes, arrastou-se até a biblioteca pública e passou a folhear distraidamente revistas leves. Em certo momento, encontrou alguns amigos que comentaram como seu rosto estava estranhamente queimado de sol, mas ele não lhes falou nada sobre a caminhada. Às 3 horas, almoçou num restaurante, notando que o impulso havia ou diminuído, ou então se dividido. Depois disso, matou o tempo num cinema barato, assistindo repetidamente à tola exibição, sem prestar-lhe qualquer atenção. Por volta das 9 da noite, vagueou de volta para casa e tropeçou ao entrar na velha construção. Joe Mazurevich entoava preces ininteligíveis, em tom choroso, e Dillman apressou-se a subir para o quarto no sótão, sem verificar se Elwood já havia voltado. Foi quando acendeu a fraca luz elétrica que sofreu o abalo. Imediatamente, percebeu que havia algo sobre a mesa, que não pertencia ali, e um segundo olhar não deixou margem a dúvidas. Jazia de lado, pois não podia manter-se em pé, a exótica figura espinhosa, que em seu monstruoso sonho ele quebrara da fantástica balaustrada. Nenhum detalhe faltava. O centro estriado em forma de barril, os finos braços irradiados, os bulbos em cada extremidade e os braços estrelados, planos e levemente curvados para fora, que se projetavam desses bulbos. Tudo estava ali. Sob a luz elétrica, a cor parecia um tipo de cinza iridescente com veios verdes, e Gilman pôde notar, entre o horror e o aturdimento, que um dos bulbos terminava num rompimento irregular, correspondente ao antigo ponto de encaixe, no corrimão onírico. Somente sua tendência a um torpor estupefato o impediu de gritar em voz alta. Aquela fusão de sonho e realidade era insuportável. Ainda atordoado, agarrou a coisa espinhosa e cambaleou escada abaixo até os aposentos do senhorio Dombrowski. As preces lamuriosas do supersticioso consertador de tiar ainda ecoavam pelos corredores mofados. Mas Dillman já não se importava com isso. O senhorio estava em casa e o saudou com simpatia. Não, nunca tinha visto aquilo antes e nada sabia a respeito. Mas sua esposa comentara que havia encontrado uma coisa de lata, muito esquisita, numa das camas quando arrumava os quartos ao meio-dia. Fosse isso. Dombrowski a chamou e ela entrou rebolando. Sim, era aquela coisa. Encontrara na cama do cavalheiro, do lado encostado à parede. Parecera-lhe muito estranha, mas claro, o jovem tinha muitas coisas esquisitas no quarto. Livros e curiosidades, figuras e papéis com sinais. Ela certamente não sabia o que era. Assim, Dillman subiu novamente as escadas, em profundo tumulto mental, convencido de que ainda estava sonhando ou de que seu sonambulismo havia atingido extremos inacreditáveis, levando-o a depredações em lugares desconhecidos, onde teria conseguido aquela coisa tão estranha. Não se lembrava de tê-la visto em qualquer museu de Arkham. Porém, devia estar em algum lugar, e a visão dela, quando arrancou no sono, devia ter causado a estranha imagem do terraço, com balaustrada. No dia seguinte, faria algumas indagações muito cuidadosas, e talvez consultasse um especialista em nervos. Enquanto isso, tentaria vigiar seu sonambulismo, ao subir as escadas e atravessar o corredor do sótão. Espalhou um pouco de farinha, que tomara emprestada, com franca explicação de sua finalidade do senhorio. Parara à porta de Elwood, no caminho, mas a encontrara, completamente às escuras. Entrando no seu quarto, pousou a coisa espinhosa sobre a mesa e deitou-se, exausto física e mentalmente, sem sequer se despir.
Do sótão fechado, acima do teto inclinado, achou ouvir um leve arranhar e o som de passos macios, mas estava demasiado desorganizado para se importar. Aquela força misteriosa que o puxava do norte crescia de novo, com intensidade, embora parecesse agora vir de um ponto mais baixo no céu, na luz violeta ofuscante do sonho. A velha e a criatura peluda de presas apareceram outra vez, com maior nitidez do que em qualquer ocasião anterior. Desta vez, realmente o alcançaram, e ele sentiu as garras ressequidas da anciã, agarrando-o. Foi puxado para fora da cama, para o espaço vazio, e por um momento ouviu um rugido rítmico. E viu a penumbra crepuscular dos abismos vagos que fervilhavam ao seu redor. Mas esse momento foi breve, pois logo se viu, num espaço rústico, sem janelas, com vigas e tábuas ásperas, elevando-se em pico, logo acima da sua cabeça, e com um estranho piso inclinado sob seus pés. Apoiado nivelado naquele chão estavam baixos armários cheios de livros, de toda sorte de antiguidade e desintegração. E no centro havia uma mesa e um banco. Ambos aparentemente fixos no lugar. Pequenos objetos, de forma e natureza desconhecidas, alinhavam-se sobre os tampos dos armários e na luz violeta flamejante. Gilman achou ver um equivalente à figura espinhosa que o deixara tão horrivelmente perplexo. À esquerda, o chão despencava abruptamente, deixando um abismo triangular negro, do qual, após um segundo de seco tilintar, subiu a odiosa criatura peluda, com presas amarelas e rosto humano, barbado. A velha, de sorriso malicioso, ainda o segurava. E além da mesa estava uma figura que jamais vira antes, um homem alto e magro, de cor negra mortiça, mas sem o menor sinal de traços negroides, completamente despido, de cabelo e barba, e vestindo apenas uma túnica informe de algum tecido pesado e negro. Os pés dele não eram visíveis por causa da mesa e do banco, mas devia estar calçado, pois um clique soava sempre que mudava de posição. O homem não falou e não demonstrou qualquer expressão no rosto pequeno e regular. Limitou-se a apontar para um livro prodigiosamente grande, aberto sobre a mesa, enquanto a velha enfiava uma enorme pena cinza na mão direita de Gilman. Sobre tudo isso, pairava um manto de medo, intensamente enlouquecedor. E o clímax veio, quando a criatura peluda correu pelas roupas do sonhador, até os ombros, depois desceu pelo braço esquerdo e finalmente mordeu-o com força no pulso, logo abaixo do punho da camisa. Quando o sangue jorrou da ferida, Gilman desmaiou. Despertou na manhã do dia 22, com dor no pulso esquerdo, e viu que seu punho estava manchado de sangue seco. As lembranças eram muito confusas, mas a cena do homem negro, naquele espaço desconhecido, permanecia vívida. Devem ter sido os ratos, a mordê-lo enquanto dormia, causando o clímax daquele sonho aterrador. Ao abrir a porta, viu que a farinha no corredor estava intacta, exceto pelas enormes pegadas do sujeito grosseiro que morava no outro extremo do sótão. Então não estivera sonâmbulo dessa vez. Mas algo precisava ser feito com aqueles ratos. Falaria com o senhorio a respeito. Tentou outra vez tampar o buraco na base da parede inclinada, enfiando um castiçal, que parecia do tamanho certo. Seus ouvidos zuniam horrivelmente, como se guardassem o eco residual de algum ruído terrível, ouvido nos sonhos. Enquanto se banhava e trocava de roupa, tentou recordar o que havia sonhado depois da cena naquele espaço iluminado por luz violeta, mas nada concreto se cristalizava em sua mente. Aquela cena devia corresponder ao sótão fechado no alto, que começara a atacar sua imaginação com tamanha violência. Mas as impressões posteriores eram vagas e nebulosas. Havia sugestões dos abismos crepusculares e de abismos ainda maiores, mais negros. Abismos em que toda sugestão fixa de forma estava ausente. Ele fora levado até ali pelas congeris de bolhas e pelo pequeno poliedro que o perseguia constantemente. Mas eles, como ele mesmo, haviam se transformado em fios de névoa leitosa e mal luminosa naquele vazio mais remoto da negritude última. Algo mais avançara adiante, uma névoa maior, que de vez em quando se condensava em aproximações sem nome de formas. E ele achava que seu progresso não ocorrera em linha reta, mas sim ao longo das curvas e espirais alheias de algum vórtice etéreo que obedecia a leis desconhecidas da física e da matemática de qualquer cosmos concebível. Finalmente, houve uma sugestão
de sombras vastas e saltitantes, de uma pulsação monstruosa, meio acústica e de um som fino e monótono, como o assobiar de uma flauta invisível. Mas isso fora tudo. Gilman decidiu que aquela última concepção devia ter vindo do que lera no Necronomicon acerca da entidade sem mente, Azathoth, que governa todo o tempo e espaço, desde um estranho trono negro, no centro do caos. Quando lavou o sangue, a ferida no pulso mostrou-se muito leve, e Gilman ficou intrigado com a localização dos 2 pequenos furos. Percebeu que não havia sangue sobre o lençol onde estivera deitado, o que era muito curioso, dado o volume na pele e no punho da camisa. Teria ele estado sonâmbulo dentro do quarto, e o rato mordera-o enquanto estava sentado em alguma cadeira, ou parado numa posição menos racional? Vasculhou todos os cantos, atrás de manchas ou gotas amarronzadas, mas não encontrou nenhuma. Pensou que era melhor espalhar farinha. Também dentro do quarto, além de fora da porta, embora afinal nenhuma prova maior do sonambulismo fosse necessária. Sabia que andava dormindo. E o que precisava agora era pôr fim a isso. Precisava pedir ajuda a Frank Elwood. Naquela manhã, os estranhos puxões do espaço pareciam enfraquecidos, embora fossem substituídos por outra sensação ainda mais inexplicável. Era um impulso vago e insistente, de fugir de sua situação presente, mas sem a menor indicação da direção para onde queria voar. Ao pegar a estranha figura espinhosa sobre a mesa, achou que o antigo puxão para o norte se tornara um pouco mais forte. Contudo, isso era completamente ofuscado pelo novo e mais desconcertante impulso. Desceu com a figura espinhosa até o quarto de Elwood, preparando-se para enfrentar o zumbido da máquina de tecelagem que ecoava do térreo. Para sua sorte, Elwood estava em casa e parecia estar se mexendo por ali. Havia tempo para uma breve conversa antes de saírem para o café da manhã e a faculdade, e Gilman rapidamente relatou seus recentes sonhos e receios. O anfitrião foi muito solidário e concordou que algo deveria ser feito. Ficou chocado com o aspecto pálido e cansado do convidado e notou a estranha e anormal queimadura de sol que outros já haviam comentado na última semana. Mas não havia muito que pudesse dizer. Não vira Gilman em nenhuma excursão sonâmbula e não fazia ideia do que poderia ser a figura estranha. Contudo, ouvira o canadense francês que morava logo abaixo de Gilman conversando com Mazurevich certa noite. Estavam contando como temiam a chegada da noite de Walpurgis, que se aproximava em poucos dias, e trocavam comentários de pena sobre o pobre jovem condenado. Desroches, o sujeito sob o quarto de Gilman, falara de passos noturnos, calçados e descalços, e da luz violeta que vira numa noite em que subira cautelosamente para espiar pelo buraco da fechadura do quarto de Gilman. Não ousara espiar depois de ter vislumbrado aquela luz através das frestas na porta. Também ouvira conversas baixas, e, quando começara a descrevê-las, a voz dele baixara a um sussurro inaudível. Elwood não conseguia imaginar o que levara aquelas criaturas supersticiosas a fofocar, mas supôs que suas imaginações haviam sido atiçadas pelas horas tardias de Gilman e por suas caminhadas e conversas sonâmbulas, por um lado, e pela proximidade da tradicionalmente temida véspera de maio, por outro. Era evidente que Gilman falava durante o sono, e fora pelas escutas de Desroches no buraco da fechadura que a falsa noção da luz violeta dos sonhos havia se espalhado. Essas pessoas simples eram rápidas em imaginar que tinham visto qualquer coisa estranha de que ouvira falar. Quanto ao plano de ação, Gilman deveria mudar-se para o quarto de Elwood e evitar dormir sozinho. Elwood, se acordado, o despertaria sempre que começasse a falar ou a se levantar no sono. Em breve, também teria de consultar o especialista. Enquanto isso, levariam a figura espinhosa aos museus e a certos professores, buscando sua identificação e dizendo que a encontraram numa lata de lixo pública. Além disso, Dombrowski deveria tratar do envenenamento dos ratos nas paredes. Reforçado pela companhia de Elwood, Gilman frequentou as aulas naquele dia. Estranhos impulsos ainda o puxavam, mas ele conseguia desviá-los com considerável sucesso. Durante o intervalo, mostrou a estranha imagem a vários professores, todos intensamente interessados, embora nenhum pudesse lançar luz sobre sua natureza ou origem. Naquela noite, dormiu num sofá que Elwood mandara trazer do senhorio para o quarto no segundo andar, e pela primeira vez em semanas ficou completamente livre de sonhos inquietantes. Mas a febre persistia,
e o zumbido da máquina de tecelagem continuava a exercer uma influência perturbadora. Nos dias seguintes, Gilman desfrutou de quase perfeita imunidade contra manifestações mórbidas. Segundo Elwood, ele não demonstrara qualquer tendência a falar ou levantar-se no sono, e, entretanto, o senhorio espalhara veneno para ratos por toda parte. O único elemento perturbador era a conversa entre os supersticiosos estrangeiros, cujas imaginações se inflamavam perigosamente. Mazurevich vivia tentando convencê-lo a usar um crucifixo, e finalmente lhe impôs um que disse ter sido abençoado pelo bom padre Iwaniki. Desrochers também tinha algo a dizer. Insistia que passos cautelosos soaram no quarto agora vazio acima dele, nas primeiras 2 noites da ausência de Gilman. Paul Choinsky afirmava ouvir sons nos corredores e escadas à noite, e jurava que sua porta fora tentada suavemente, enquanto Mrs. Dombrowski assegurava ter visto Brown Jenkins pela primeira vez desde o dia de Todos os Santos. Mas tais relatos ingênuos pouco significavam, e Gilman deixava o crucifixo de metal barato pender inutilmente do puxador da cômoda do anfitrião. Durante 3 dias, Gilman e Elwood vasculharam os museus locais, tentando identificar a estranha imagem espinhosa, porém sempre sem sucesso. Em todos os lugares, contudo, o interesse era intenso, pois a absoluta estranheza do objeto era um enorme desafio à curiosidade científica. Um dos pequenos braços radiantes fora quebrado e submetido à análise química, cujo resultado ainda é comentado nos círculos acadêmicos. O professor Ellery encontrou platina, ferro e telúrio na estranha liga, mas misturados a esses havia pelo menos outros 3 aparentes elementos de alto peso atômico, que a química era absolutamente incapaz de classificar. Não apenas falhavam em corresponder a qualquer elemento conhecido, como sequer encaixavam nas lacunas reservadas para possíveis elementos no sistema periódico. O mistério permanece insolúvel até hoje, embora a imagem esteja em exposição no Museu da Universidade de Miskatonic. Na manhã de 27 de abril, apareceu um novo buraco de rato no quarto onde Gilman se hospedava, mas Dombrowski o fechou com lata durante o dia. O veneno pouco adiantava, pois os arranhões e corridas nas paredes continuavam praticamente inalterados. Elwood saiu tarde naquela noite e Gilman ficou acordado à sua espera. Não queria dormir sozinho no quarto, especialmente porque achara ter vislumbrado no crepúsculo vespertino a repulsiva velha cuja imagem ficara horrivelmente gravada em seus sonhos. Perguntava-se quem seria ela, e o que estivera perto dela, chacoalhando uma lata de ferro numa pilha de lixo à entrada de um pátio miserável. A velha parecera notar sua presença e lhe lançar um olhar maligno. Embora talvez isso fosse mera imaginação. No dia seguinte, ambos os jovens se sentiram muito cansados, certos de que dormiriam profundamente à noite. À tardinha, discutiram sonolentamente os estudos matemáticos que haviam absorvido tão completamente e talvez até prejudicado Gilman, e especularam sobre a ligação com a antiga magia e o folclore, que parecia tão sombriamente provável. Falaram da velha Kezia Mason, e Elwood concordou que Gilman possuía bons fundamentos científicos para crer que ela poderia ter descoberto informações estranhas e importantes. Os cultos ocultos a que pertenciam essas bruxas frequentemente protegiam e transmitiam segredos surpreendentes de antigos e esquecidos íons. E não era, de forma alguma, impossível que Kezia tivesse realmente dominado a arte de passar por portais dimensionais. A tradição enfatiza a inutilidade de barreiras materiais para deter os movimentos de uma bruxa. E quem pode dizer o que está por trás dos antigos contos de viagens de vassoura pela noite? Se um estudante moderno poderia alcançar poderes semelhantes apenas por meio de pesquisas matemáticas, ainda estava por ser visto. O sucesso, acrescentou Gilman, poderia levar a situações perigosas e impensáveis, pois quem poderia prever as condições que permeiam uma dimensão adjacente, mas normalmente inacessível? Por outro lado, as possibilidades pitorescas eram enormes. O tempo poderia não existir em certas faixas do espaço, e ao entrar e permanecer numa dessas faixas, poderia-se preservar a vida e a idade indefinidamente, jamais sofrendo metabolismo orgânico ou deterioração, exceto por pequenas quantidades adquiridas durante visitas aos próprios planos ou similares. Alguém poderia, por exemplo, passar a uma dimensão atemporal e emergir em algum período remoto da história da Terra, tão jovem quanto antes. Se alguém alguma vez conseguira fazer isso, dificilmente se poderia conjecturar com algum grau de autoridade.
Velhas lendas são vagas e ambíguas, e, em tempos históricos, todas as tentativas de cruzar abismos proibidos parecem complicadas por alianças estranhas e terríveis com seres e mensageiros vindos de fora. Havia a figura imemorial do delegado, ou mensageiro de poderes ocultos e terríveis, o homem negro do culto das bruxas, e o Nyarlathotep do Necronomicon. Havia também o enigmático problema dos mensageiros menores ou intermediários, os quase animais e híbridos estranhos que a lenda retrata como familiares das bruxas. Quando Gilman e Elwood se recolheram, demasiado sonolentos para continuar discutindo, ouviram Joe Mazurevich cambalear para dentro da casa, meio bêbado, e estremeceram diante da selvageria desesperada de suas súplicas chorosas. Naquela noite, Gilman viu novamente a luz violeta. Em seu sonho, ouviram arranhar e roer nas divisórias, e pensou que alguém mexia desajeitadamente na tranca. Então viu a velha e a pequena criatura peluda avançando em sua direção sobre o carpete. O rosto da anciã estava iluminado por uma exultação desumana, e a pequena morbidez de dentes amarelos deu risadinhas zombeteiras, ao apontar para a figura de Elwood, profundamente adormecida no outro sofá do cômodo. Uma paralisia de medo sufocou todas as tentativas de gritar. Como antes, a horrenda velha agarrou Gilman pelos ombros, puxando-o da cama para o vazio. De novo, a infinitude dos abismos crepusculares e estridentes passou velozmente diante de seus olhos. Mas, num segundo seguinte, ele achou estar num beco escuro, lamacento, desconhecido, cheio de odores pútridos, com as paredes apodrecidas de casas antigas erguidas ao redor. À frente estava o homem negro trajado, que vira no espaço pontiagudo do outro sonho, enquanto a velha, a uma distância menor, fazia sinais e caretas imperiosas. Brown Jenkin esfregava-se com um tipo de afago brincalhão em torno dos tornozelos do homem negro, que o lodo profundo em grande parte escondia. Havia uma porta escura aberta à direita, para a qual o homem negro silenciosamente apontava. Para ali, a velha carrancuda começou a ir arrastando Gilman pela manga do pijama. Havia escadarias de cheiro pestilento que rangiam ominosamente e nas quais a velha parecia irradiar uma tênue luz violeta. E, finalmente, uma porta levando a um patamar. A velha mexeu na tranca e abriu a porta, fazendo sinal para Gilman esperar, e desapareceu dentro do negro buraco. Os ouvidos excessivamente sensíveis do jovem captaram um grito estrangulado e horrível. E logo, a anciã saiu da sala, trazendo uma pequena forma inconsciente que empurrou para o sonhador como se ordenasse a carregá-la. A visão daquela forma e a expressão em seu rosto quebraram o feitiço. Ainda atordoado demais para gritar, ele mergulhou imprudentemente escada abaixo, pelo escaninho fétido, e saiu para a lama, só parando quando foi agarrado e sufocado pelo homem negro à espera. Quando a consciência se esvaía, ouviu o sutil, agudo risinho da aberração dentada e retiforme. Na manhã do dia 29, Gilman despertou num turbilhão de horror. No instante em que abriu os olhos, soube que algo estava terrivelmente errado, pois estava de volta ao seu antigo sótão, com a parede e o teto inclinados, espalhados sobre a cama agora desfeita. A garganta doía inexplicavelmente, e ao esforçar-se para sentar, viu com crescente medo que seus pés e a barra do pijama estavam marrons cobertos de lama endurecida. Por enquanto, suas recordações estavam horrivelmente confusas, mas ao menos sabia que devia ter estado sonâmbulo. Elwood dormia profundamente, incapaz de ouvi-lo ou detê-lo. No chão, havia marcas confusas de lama, mas, curiosamente, não se estendiam até a porta. Quanto mais Gilman as examinava, mais peculiares pareciam, pois além das que podia reconhecer como suas, havia algumas menores, quase redondas, como as pernas de uma grande cadeira ou mesa poderiam deixar, exceto que a maioria parecia dividida em metades. Havia também curiosas pegadas de rato lamacentas, indo para fora e voltando para um buraco fresco. A perplexidade completa e o medo da loucura atormentavam Gilman enquanto cambaleava até a porta e via que não havia marcas de lama do lado de fora. Quanto mais se lembrava do seu horrível sonho, mais aterrorizado se sentia. E isso só aumentava seu desespero ao ouvir Joe Mazurevich cantarolar, lamentoso, 2 andares abaixo. Descendo ao quarto de Elwood, Gilman despertou o anfitrião ainda adormecido e começou a relatar como se encontrara naquela situação. Mas Elwood não conseguia imaginar o que realmente poderia ter acontecido, onde Gilman poderia ter estado,
Como retornar ao seu quarto sem deixar rastros no corredor, e como as marcas lamacentas, semelhantes às de móveis, haviam se misturado às suas no sótão, eram totalmente além de qualquer conjectura. Depois, havia aquelas marcas escuras e lívidas em seu pescoço, como se ele tivesse tentado se estrangular. Ele levou as mãos até elas, mas percebeu que não correspondiam nem de longe. Enquanto conversavam, Desrochers apareceu para dizer que ouvira um barulhento estrondo no andar de cima durante as primeiras horas da madrugada. Não houvera ninguém na escada após a meia-noite, embora pouco antes da meia-noite ele tenha escutado passos leves no sótão. E, descendo cautelosamente, ouviu passos que não lhe agradaram. Era, acrescentou, uma época do ano muito ruim para Arkham. O jovem devia mesmo tomar cuidado para usar o crucifixo que Joe Mazurevich lhe dera. Nem mesmo o dia era seguro, pois após o amanhecer haviam surgido sons estranhos na casa, especialmente um choro fino e infantil, que era rapidamente sufocado. Gilman assistiu às aulas naquela manhã de forma mecânica, incapaz de fixar a mente nos estudos. Um sentimento de horrível apreensão e expectativa o dominava, como se aguardasse a queda de algum golpe aniquilador. Ao meio-dia, almoçou no University Spa, pegando um jornal do assento ao lado enquanto esperava pela sobremesa. Mas jamais comeu a sobremesa. Uma notícia na primeira página o deixou mole, com os olhos arregalados, e capaz apenas de pagar a conta e cambalear de volta ao quarto de Elwood. Na noite anterior, ocorrera um estranho sequestro em Onis Gangway, e a criança de 2 anos de uma trabalhadora de lavanderia rude, chamada Anastasia Woleszko, havia desaparecido completamente. A mãe parecia temer o acontecimento havia algum tempo, mas as razões que ela atribuía ao medo eram tão grotescas que ninguém as levava a sério. Ela dizia ter visto Brown Jenkins pelo lugar de vez em quando desde o começo de março, e sabia, pelas caretas e risadinhas da criatura, que o pequeno Ladislas estava marcado para sacrifício no horrível sabate da noite de Walpurgis. Ela pedira à vizinha Mary Czanek para dormir no quarto e tentar proteger a criança, mas Mary não teve coragem. Não podia contar à polícia, pois eles nunca acreditavam nessas coisas. Crianças desapareciam assim todos os anos, desde que ela se lembrava. E seu amigo Pete Stowacki não ajudaria, porque queria a criança fora do caminho de qualquer modo. Mas o que fez Gilman suar frio foi o relato de 2 foliões que passavam pela entrada do beco pouco depois da meia-noite. Admitiram que estavam bêbados, mas juraram ter visto um trio vestido de forma insana, entrando furtivamente na passagem escura. Disseram que havia um enorme negro trajando hobbies, uma velhinha em trapos e um jovem branco de pijama. A velha arrastava o jovem, enquanto um rato domesticado esfregava-se e serpenteava no barro marrom aos pés do negro. Gilman passou a tarde inteira mergulhado numa névoa de atordoamento, e Elwood, que já tinha lido os jornais e formulado conjecturas terríveis, o encontrou nesse estado ao chegar em casa. Desta vez, ambos sabiam, com uma certeza silenciosa e arrepiante, que algo horrivelmente grave se aproximava. Entre os delírios dos pesadelos e as realidades do mundo objetivo, uma relação monstruosa e impensável parecia estar tomando forma, e apenas uma vigilância desesperada poderia evitar que desdobramentos ainda mais sômbrios ocorressem. Gilman deveria consultar um especialista mais cedo ou mais tarde, mas não agora. Não enquanto os jornais ainda estavam dominados pela história daquele sequestro. O que realmente acontecera era obscuro demais para ser suportado. Por um momento, Gilman e Elwood sussurraram teorias, cada uma mais insana que a outra. Teria Gilman, de forma inconsciente, obtido mais sucesso do que imaginava em seus estudos sobre o espaço e suas dimensões? Teria mesmo escapado de nossa esfera para regiões não concebidas pela mente humana? Onde ele estivera, se é que esteve em algum lugar durante aquelas noites de alienação demoníaca? Os abismos crepusculares e estrondosos, a colina verde, o terraço abrasador, os puxões das estrelas, o vórtice negro final. O homem negro, o beco lamacento, as escadas, a velha bruxa e o horror peludo de dentes afiados, as bolhas iridescentes e o pequeno poliedro, o estranho homem queimado de sol, a ferida no pulso, a imagem inexplicável, os pés cobertos de lama, as marcas no pescoço, os contos e os medos dos supersticiosos estrangeiros. O que tudo isso significava? Até onde as leis da sanidade podiam alcançar dentro de tal caos? Nenhum dos dois dormiu naquela noite.
E no dia seguinte faltaram às aulas, exaustos. Era 30 de abril, e o crepúsculo traria o tempo infernal do sabat que todos os estrangeiros e os anciãos supersticiosos temiam. Mazurevich chegou às 6 da tarde. Disse que na fábrica cochichavam sobre uma celebração da noite de Walpurgis, marcada para acontecer no escuro desfiladeiro além da colina Meadow, onde se ergue a velha Pedra Branca, num local estranhamente desprovido de qualquer vegetação. Alguns até haviam alertado a polícia, sugerindo que procurassem ali pela criança desaparecida de Wolejko, mas ninguém acreditava que algo realmente fosse feito. Joe insistiu que Gilman usasse um crucifixo com corrente de níquel, e para agradar o companheiro ele o colocou por dentro da camisa. Já era tarde da noite quando os dois jovens cochilavam em suas cadeiras, embalados pela oração ritmada do operário do tiar no andar de baixo. Gilman escutava, cabeceando. Seu ouvido, agora sobrenaturalmente sensível, parecia lutar para captar algum sussurro temido por trás dos sons da velha casa. Recordações inquietantes de passagens do Necronomicon e do Livro Negro emergiam à mente, e ele se via balançando ao ritmo infame atribuído às mais negras cerimônias do Sabbat, originadas em algum lugar além do tempo e espaço. E, de repente, percebeu o que escutava. O canto infernal dos celebrantes no Vale Negro, ao longe. Mas como sabia o que esperavam? Como sabia a hora exata em que Nahab e sua acólita trariam a taça transbordante que sucederia o galo negro e o bode negro? Olhou para Elwood, que agora dormia, e tentou chamá-lo. Mas algo prendeu sua voz. Ele não era mais dono de si. Teria assinado, afinal, o livro do Homem Negro. E então sua audição febril captou notas distantes trazidas pelo vento. Vieram das colinas, dos campos, dos becos, e ele as reconheceu. As fogueiras deviam estar acesas, os dançarinos já em movimento. Como se impedir de ir? O que o havia enredado? A matemática, o folclore, a casa, a velha Kezia, Brown Jenkins. E agora havia um novo buraco de rato na parede, bem ao lado do sofá, por cima do canto distante e das preces de Joe Mazurevich. Outro som surgia, um arranhar furtivo e decidido vindo das divisórias. Ele rezava para que a luz elétrica não se apagasse. E então viu. O pequeno rosto barbado e dentado, emergindo do buraco do rato, aquele maldito rostinho, que ele agora percebia ter uma chocante e zombeteira semelhança com Kezia. E ouviu o sutil ranger do batente da porta. Os abismos crepusculares e gritantes lampejaram diante de seus olhos. E ele se viu indefeso, envolto pelos braços amorfos das bolhas iridescentes que o sugavam. À frente flutuava o pequeno poliedro caleidoscópico. E por todo o vazio vibrante, o padrão tonal ganhava volume, intensidade, um prenúncio de algum clímax cósmico, indizível e insuportável. Ele sabia o que vinha. A explosão monstruosa do ritmo de Walpurgis, cujo timbre abrigava todo o fervilhar primal e final do espaço-tempo. Algo que se ocultava por trás das massas de matéria, mas que às vezes irrompia como ecos medidos, dando significado a certos períodos, tão temidos por todos os mundos. Mas então, tudo sumiu num piscar. Gilman estava de novo naquele espaço apertado, iluminado por uma luz violeta. O teto em pico, o chão inclinado, as estantes baixas com livros antigos, o banco, a mesa, os objetos bizarros e o abismo triangular aberto num dos cantos. Sobre a mesa, jazia uma pequena figura branca. Um menino, nu, inconsciente. Do outro lado, a velha monstruosa, zombeteira, com uma faca grotesca na mão direita e na esquerda. Uma tigela metálica de formas estranhas, adornada por desenhos minuciosos e com delicadas alças laterais. Ela entoava uma ladainha áspera, numa língua que Gilman não compreendia, mas que reconhecia, como algo preservado com zelo nas páginas do Necronomicon. A cena tornava-se cada vez mais vívida, quando a anciã curvou-se para frente, estendendo a tigela vazia sobre a mesa. E sem poder resistir, Gilman também se inclinou. Tomou-a com ambas as mãos, percebendo ao fazê-lo o quão leve ela era. No mesmo instante, a figura repulsiva de Brown Jenkins surgiu cambaleante, subindo pela borda do abismo triangular à sua esquerda. A velha agora fez-lhe um gesto, para que segurasse a tigela numa certa posição, enquanto erguia a enorme e grotesca faca acima do pequeno corpo branco da vítima, o mais alto que sua mão direita podia alcançar. A criatura dentuça e peluda começou a rir, num segmento do ritual desconhecido, enquanto a bruxa crocitava repugnantes respostas. Gilman sentiu uma aversão pungente, devoradora, atravessar sua paralisia mental e emocional, e a leve tigela metálica estremeceu em suas mãos.
Um segundo depois, o movimento descendente da faca quebrou completamente o encantamento e ele deixou cair a tigela com um clangor ressonante e metálico, enquanto suas mãos se projetavam frenéticas para deter o ato monstruoso. Num instante, contornava o chão inclinado, pelo lado da mesa, arrancando a faca das garras da velha, lançando-a, ruidosa, além da borda do estreito abismo triangular. Porém, no instante seguinte, a situação se inverteu. Aquelas garras assassinas cravaram-se firmemente em sua garganta, enquanto o rosto enrugado da anciã se contorcia em fúria insana. Sentia a corrente do crucifixo barato pressionando contra seu pescoço, e, em seu desespero, perguntou-se como reagiria a criatura ao ver o objeto. A força dela era sobre-humana. Mas enquanto ela continuava a sufocá-lo, ele levou a mão trêmula ao interior da camisa, sacou o símbolo metálico, rompeu a corrente e libertou-se. Ao ver o artefato, a bruxa pareceu tomada de pânico, e sua pressão afrouxou bastante para que Gilman escapasse por completo. Arrancou as garras aceradas do pescoço e teria arrastado a velha para dentro do abismo, se as garras, como que revitalizadas, não tivessem se fechado novamente. Desta vez, ele revidou, e suas próprias mãos buscaram a garganta da criatura. Antes que ela percebesse o que ele fazia, ele havia enrolado a corrente do crucifixo ao redor de seu pescoço, e, um momento depois, apertava com força suficiente para cortar-lhe a respiração. Durante os estertores finais da bruxa, sentiu algo morder-lhe o tornozelo, e viu que Brown Jenkins viera ajudá-la. Com um chute feroz, lançou aquela morbidez para além da borda do abismo, e ouviu-o ganir em algum nível muito abaixo. Se havia matado a anciã, ele não sabia, mas deixou-a onde havia tombado no chão. Então, ao voltar-se, viu sobre a mesa uma visão que quase rompeu o último fio de sua razão. Brown Jenkins, de tendões rijos e com 4 minúsculas mãos de diabólica destreza, estivera ocupado enquanto a bruxa o estrangulava, e seus esforços haviam sido em vão. Aquilo que impedira a faca de atravessar o peito da vítima, os dentes amarelados da blasfêmia peluda haviam feito ao pulso, e a tigela, até há pouco caída ao chão, jazia agora cheia, ao lado do pequeno corpo sem vida. Em seu delírio onírico, Gilman ouviu o canto sabático de ritmo alienígena e infernal vindo de uma distância infinita, e soube que o homem negro devia estar ali. Lembranças confusas misturavam-se a seus conhecimentos de matemática, e ele acreditava que sua mente subconsciente continha os ângulos de que precisava para guiá-lo de volta ao mundo normal, sozinho e sem auxílio, pela primeira vez. Sentia-se certo de estar no desvão imemorialmente selado acima de seu próprio quarto, mas duvidava muito de que conseguiria escapar, fosse pelo piso inclinado, fosse pela antiga saída obstruída. Além disso, não o traria uma fuga de um sótão onírico apenas a uma casa onírica, uma projeção anormal do lugar real que ele buscava. Estava inteiramente confuso quanto à relação entre sonho e realidade em todas as suas experiências. A travessia pelos vagos abismos seria horrenda, pois o ritmo de Walpurgis estaria vibrando, e, enfim, teria de ouvir aquela pulsação cósmica até então velada, que tanto temia. Mesmo agora já percebia um tremor baixo e monstruoso, cujo compasso conhecia bem demais. Em tempos de Sabbat, esse ritmo sempre se intensificava e alcançava os mundos, convocando os iniciados para ritos inomináveis. Metade dos cânticos do Sabbat eram modelados segundo essa pulsação quase inaudível que ouvido terreno algum podia suportar em sua plenitude espacial desnuda. Gilman perguntava-se se poderia confiar em seu instinto para levá-lo de volta à parte certa do espaço. Como ter certeza de que não aterrissaria naquela encosta verdejante de um planeta longínquo, no terraço ladrilhado acima da cidade dos monstros tentaculares em algum ponto além da galáxia? Ou nos vórtices negros em espiral daquele derradeiro vazio do caos, onde reina o insensato sultão demônio Azathoth? Instantes antes de se lançar, a luz violeta apagou-se, mergulhando em trevas absolutas. A bruxa, a velha Kezia, Nahab, aquilo devia significar sua morte. E misturados ao canto distante do Sabbat e aos ganidos de Brown Jenkins nas profundezas do abismo abaixo, ele julgou ouvir um outro e mais selvagem uivo, vindo de profundezas desconhecidas. Joe Mazurevich. As preces contra o caos rastejante agora se convertiam num grito inexplicavelmente triunfante. Mundos de realidade sardônica, colidindo com vórtices de sonho febril. Shub-Nigurath! A cabra com 1000 filhotes. Encontraram Gilman no chão de seu estranhamente angulado sótão muito antes do amanhecer,
pois o grito terrível havia trazido Desroches, Choinsky, Dombrowski e Mazurevich às pressas, e até mesmo acordado Elwood, que dormia profundamente na poltrona. Ele ainda estava vivo, com os olhos abertos e fixos, mas parecia em grande parte inconsciente. Havia marcas de mãos assassinas em sua garganta, e no tornozelo esquerdo um ferimento angustiante de mordida de rato. Suas roupas estavam em desalinho e o crucifixo de Joe havia desaparecido. Elwood tremia, receoso até de conjecturar em que nova forma o sonambulismo do amigo havia se manifestado. Mazurevich parecia meio atordoado por causa de um sinal que afirmava ter recebido em resposta às orações, e fazia o sinal da cruz freneticamente, toda vez que o guincho e os lamentos de um rato soavam além da parede inclinada. Quando o sonhador foi acomodado no leito do quarto de Elwood, mandaram chamar o Dr. Malkowski, um clínico local que sabia quando guardar silêncio sobre histórias que poderiam causar embaraço. Aplicou-lhe 2 injeções hipodérmicas, que o fizeram relaxar numa espécie de sonolência quase natural. Durante o dia, o paciente recobrou a consciência por momentos e sussurrou fragmentos de seu mais recente sonho a Elwood. Foi um processo doloroso e logo no início revelou um fato novo e perturbador. Gilman, cujos ouvidos recentemente haviam possuído uma sensibilidade anormal, agora estava completamente surdo. O Dr. Malkowski, chamado às pressas outra vez, informou que ambos os tímpanos haviam se rompido, como se por efeito de um som estupendo, de intensidade, além de toda a concepção ou resistência humanas. Como um som assim poderia ter sido ouvido nas últimas horas sem despertar todo o vale do Miskatonic, era algo que o honesto médico não conseguia explicar. Elwood passou a escrever sua parte do diálogo em folhas de papel, o que permitia uma comunicação razoavelmente fácil. Nenhum dos dois sabia o que pensar daquela sucessão caótica de eventos. E decidiram que o melhor seria pensar em o mínimo possível a respeito. Ambos, porém, concordavam. Era preciso deixar aquela casa antiga e amaldiçoada assim que fosse possível. Os jornais vespertinos falavam de uma batida policial sobre uns curiosos foliões, num vale além da colina dos Prados, pouco antes do amanhecer, e mencionavam que a pedra branca ali existente era objeto de veneração supersticiosa desde tempos imemoriais. Ninguém havia sido capturado, mas, entre os fugitivos dispersos, fora avistado um enorme negro. Em outra coluna lia-se que nenhum vestígio do menino desaparecido, Ladislas Woleszko, havia sido encontrado. O horror supremo veio naquela mesma noite. Elwood jamais o esqueceria, e foi obrigado a afastar-se da faculdade pelo restante do semestre, devido ao colapso nervoso que se seguiu. Achara ter ouvido ratos nas paredes durante toda a noite, mas não lhes deu atenção. Então, muito depois de ele e Gilman terem se deitado, os gritos atrozes começaram. Elwood saltou, acendeu as luzes e correu até o leito do hóspede. O ocupante emitia sons de natureza verdadeiramente inumana, como se dilacerado por algum tormento além da descrição. Contorcia-se debaixo das cobertas e uma grande mancha vermelha começava a alastrar-se pelos lençóis. Elwood mal ousava tocá-lo, mas aos poucos os gritos e as convulsões cessaram. A essa altura, Dombrowski, Choinsky, Desroches, Mazurevich e o inquilino do andar de cima já se comprimiam no vão da porta, e o senhorio mandara a esposa telefonar ao Dr. Malkowski. Todos gritaram quando uma grande forma semelhante a um rato saltou de debaixo das cobertas ensanguentadas e correu pelo chão até um novo buraco, recém-aberto nas proximidades. Quando o médico chegou e começou a afastar aquelas cobertas terríveis, Walter Gilman já estava morto. Seria bárbaro fazer mais do que apenas sugerir o que o matara. Havia virtualmente um túnel através de seu corpo. Algo devorara-lhe o coração. Dombrowski, desesperado com o fracasso de seus persistentes esforços de envenenamento de ratos, abandonou de vez qualquer apego ao contrato de aluguel e dentro de uma semana mudou-se com todos os inquilinos mais antigos para uma casa sombria, embora menos vetusta, na rua Walnut. Durante algum tempo, o mais difícil foi manter Joe Mazurevich calado. O tecelão, sempre melancólico, nunca se mantinha sóbrio e passava os dias a gemer e murmurar sobre coisas espectrais e terríveis. Parece que naquela última noite hedionda, Joe se abaixara para observar as pegadas carmesins do rato que levavam do leito de Gilman até o buraco próximo. No carpete eram bastante indistintas, mas entre a borda do tapete e o rodapé havia uma seção de assoalho exposto. Foi ali que Mazurevich encontrou algo monstruoso, ou julgou ter encontrado,
pois ninguém mais pôde confirmar inteiramente sua impressão, apesar da inegável estranheza das marcas. As pegadas no assoalho eram certamente muito diferentes das deixadas por um rato comum, mas nem mesmo Choinsky e Desroches quiseram admitir que lembravam as de 4 pequenas mãos humanas. A casa jamais foi novamente alugada. Tão logo Dombrowski a deixou, a sombra de sua derradeira desolação começou a descer. As pessoas passaram a evitá-la, tanto por sua antiga reputação quanto pelo novo fedor pestilento. Talvez o veneno do antigo proprietário houvesse surtido efeito, afinal, pois pouco tempo depois de sua partida, o lugar tornou-se um incômodo para a vizinhança. Os inspetores sanitários rastrearam o cheiro até os espaços selados, acima e ao lado do sótão oriental, e concluíram que o número de ratos mortos devia ser imenso. No entanto, decidiram que não valia o esforço abrir à força e desinfetar aqueles compartimentos há muito lacrados, pois o fedor logo cessaria, e aquela localidade, convenhamos, não era do tipo que incentivava padrões muito exigentes. Na verdade, sempre existiram vagos relatos locais sobre odores inexplicáveis no andar de cima da casa da bruxa, logo após a noite de maio e o dia de Todos os Santos. Os vizinhos, a contragosto, aceitaram essa negligência, mas o miasma ainda assim se tornou mais um ponto negativo contra a casa. Por fim, o edifício foi declarado impróprio para habitação pelo inspetor de construções. Os sonhos de Gilman e as circunstâncias que os acompanharam jamais foram explicados. Elwood, cujos pensamentos sobre todo o episódio às vezes beiram a insanidade, voltou à faculdade no outono seguinte e graduou-se em junho. Constatou que os boatos espectrais na cidade haviam diminuído bastante. E de fato é verdade que, apesar de certos relatos sobre um riso fantasmagórico no casarão abandonado, que durou quase tanto quanto a própria edificação, não se mencionaram novos aparecimentos da velha Kezia, nem de Brown Jenkins, desde a morte de Gilman. É até bastante afortunado que Elwood não estivesse em Arkham no ano posterior. Quando certos acontecimentos reacenderam abruptamente os sussurros locais sobre horrores arcaicos, naturalmente ele soube do caso mais tarde e sofreu tormentos indescritíveis de especulação negra e confusa, mas isso não foi tão ruim quanto teria sido o contato direto ou a possível visão daquilo. Em março de 1931, uma tempestade destruiu o telhado e a grande chaminé da desabitada Casa da Bruxa. De modo que um caos de tijolos em ruínas, telhas enegrecidas e cobertas de musgo, tábuas apodrecidas e vigas, desabou sobre o sótão e rompeu o piso inferior. Todo o andar do sótão ficou entulhado de escombros, mas ninguém se deu ao trabalho de mexer na bagunça antes da inevitável demolição da estrutura decrépita. Esse passo final ocorreu em dezembro seguinte. E foi quando o antigo quarto de Gilman foi esvaziado por operários relutantes e apreensivos que os boatos começaram. Entre os destroços que haviam caído através do antigo teto inclinado, havia várias coisas que fizeram os operários hesitar e chamar a polícia. Mais tarde, a polícia, por sua vez, convocou o legista e diversos professores da universidade. Encontraram ossos esmagados, estilhaçados, mas claramente reconhecíveis como humanos. O detalhe perturbador é que a data manifestamente moderna desses ossos conflitava de forma desconcertante com o período remoto em que seu único esconderijo possível, o sótão baixo de chão inclinado, teria sido selado contra qualquer acesso humano. O médico legista determinou que alguns ossos pertenciam a uma criança pequena, enquanto outros, encontrados misturados a tiras de um tecido marrom apodrecido, pertenciam a uma mulher de idade avançada, de baixa estatura e corpo encurvado. Uma triagem cuidadosa dos escombros também revelou muitos pequenos ossos de ratos, mortos no desabamento. Além disso, havia ossadas mais antigas, roídas por presas miúdas, de um modo que vez ou outra gerava acaloradas controvérsias e longas reflexões. Outros objetos encontrados incluíam os fragmentos misturados de muitos livros e papéis, juntamente com um pó amarelado remanescente da total desintegração de volumes e documentos ainda mais antigos. Todos, sem exceção, pareciam tratar da magia negra em suas formas mais avançadas e horrendas. E a data evidentemente recente de certos itens permanece um mistério tão insolúvel quanto o dos ossos humanos modernos. Ainda mais enigmática é a absoluta homogeneidade da escrita arcaica e rebuscada encontrada numa ampla gama de papéis. Papéis cujas condições e marcas d'água sugerem diferenças de idade de no mínimo 150 a 200 anos. Para alguns, porém,
O maior mistério de todos reside na variedade de objetos totalmente inexplicáveis. Artefatos cujas formas, materiais, técnicas de manufatura e propósitos desafiam toda e qualquer conjectura. Foram descobertos espalhados entre os destroços, apresentando visíveis graus diversos de dano. Um desses itens, que provocou profunda excitação em vários professores de Miskatonic, é uma monstruosidade bastante danificada. Claramente semelhante à estranha imagem que Gilman entregara ao museu da faculdade, exceto pelo fato de ser maior, esculpida em uma pedra azulada peculiar em vez de metal e assentar sobre um pedestal singularmente angulado, coberto de hieróglifos indecifráveis. Arqueólogos e antropólogos ainda tentam explicar os desenhos bizarros entalhados numa tigela esmagada de metal leve, cuja face interna apresentava manchas acastanhadas de aspecto ominoso quando foi encontrada. Estrangeiros e avós crédulas se mostram igualmente loquazes quanto ao crucifixo moderno de níquel com a corrente partida que se achava misturado aos escombros e que foi identificado, com um arrepio, por Joe Mazurevich como aquele que muitos anos antes dera ao pobre Gilman. Alguns acreditam que tal crucifixo teria sido levado ao sótão selado pelos ratos. Outros pensam que talvez estivesse no chão, esquecido em algum canto do velho quarto de Gilman durante todo esse tempo. Há ainda os que, como o próprio Joe, sustentam teorias tão insanas e fantásticas que desafiam qualquer crédito sensato. Quando a parede inclinada do quarto de Gilman foi demolida, descobriu-se que o espaço triangular outrora selado entre aquela divisória e a parede norte da casa continha muito menos entulho estrutural, mesmo em proporção ao seu tamanho, do que o cômodo em si. Embora apresentasse uma camada hedionda de materiais antigos que paralisou os operários de horror. Em resumo, o chão constituía um verdadeiro ossuário de ossadas infantis. Algumas relativamente modernas, mas outras remontando em gradações infinitas. A um período tão remoto que a decomposição já se aproximava da completa desintegração. Sobre essa profunda camada óssea repousava uma faca. Uma faca de grandes dimensões, óbvia antiguidade e desenho grotesco, ornamentado e exótico, sobre a qual os escombros haviam se acumulado. No meio desse entulho encravado entre uma tábua caída e um aglomerado de tijolos cimentados oriundos da chaminé arruinada, havia um objeto destinado a causar mais perplexidade, temor velado, e aberta conversa supersticiosa em Arkham do que qualquer outra coisa descoberta naquela construção maldita e assombrada. Esse objeto era o esqueleto, parcialmente esmagado, de um rato gigantesco e doente, cujas anomalias de forma ainda são tema de debate e fonte de reticências singulares entre os membros do Departamento de Anatomia Comparada de Miskatonic. Pouquíssimo sobre esse esqueleto chegou ao conhecimento público, mas os operários que o encontraram sussurram em tons chocados sobre os longos pelos acastanhados que se achavam associados a ele. Disse que os ossos das minúsculas patas sugerem características preenseis mais típicas de um pequeno macaco do que de um rato, enquanto o diminuto crânio, com suas presas amareladas e ferozes, apresenta anomalias extremas, parecendo, sob certos ângulos, uma paródia monstruosamente degradada de um crânio humano em miniatura. Os operários se benzeram de pavor ao encontrar tal blasfêmia, mas mais tarde acenderam velas de gratidão na igreja de São Stanislau por sentirem que jamais voltariam a ouvir o riso agudo e espectral que tanto os assombrara.